Preparação para Tson. Estamos de volta então na preparação para jejuns. Vamos hoje estudar os aspectos que estão ligados à nossa nefesh, a parte mais inferior da nossa alma, quanto ao mandamento do serviço divino, a tefilá. A nossa nefesh, por sua vez, ela também é subdividida. Na verdade, a gente é como a sefirot, né? Temos ali aspectos subdivididos dentro de nós. Em cada um dos aspectos temos subdivisões. Baruch Hashem é algo infinito. Baruch Hashem. Então vamos nos ater na primeira subdivisão apenas, certo? Então na nefesh vai ocorrer a nefesh da nefesh. Dentro da nefesh existe a nefesh da nefesh. Dentro da nefesh, certo? Dentro da nefesh também existe o ruach da nefesh. E dentro da nefesh também vai haver uma repartição onde está a neshama da nefesh. Então, a nefesh da nefesh é o que está mais inferior dentro da nefesh. O ruach, mesma posição quanto aos que está por fora, certo? Então, se a nefesh eu já sei que está ligada às ações, a nefesh ela vai estar ligada às ações. Então, a nefesh da nefesh vai ser algo que está bem enraizado no que é realmente ação. O ruach, ele está ligado às emoções. Então, o ruach da nefesh vai ser uma ação voltada para a emoção. E a neshama está ligada com a consciência, com os pensamentos. Então, a neshama da nefesh vai ser algo que está ligado aos pensamentos e consciência, só que na ação. Vamos ver o que nós podemos fazer para manter o serviço divino ótimo dentro da nefesh, em suas repartições, Baruch Hashem. Antes de iniciarmos, então, cada aspecto da nossa nefesh, existe uma preparação para iniciarmos o trabalho da nossa nefesh. Cada parte de nossa alma, ela precisa ser preparada para ela fazer o serviço divino. No caso, a reza, que é a tefilá, que é o mandamento que eu estou escolhendo para que a gente venha estudá-lo e melhorá-lo, certo? Isso vale para qualquer um dos outros mandamentos. Só que vamos nos ater para a tefilá. Na tefilá, eu preciso preparar o meu físico. A nefesh está ligada ao físico. Então, o que é que eu faço para preparar? Então, anote aí. A preparação para a nefesh, certo? Qual vai ser? Netlat yadayim. A preparação é a netlat yadayim. Net, lat, yadayim. I, a, da, 2 iud. Yadayim. Netlat yadayim. A gente sabe o que é netlat yadayim, na verdade? A netlat yadayim é a lavagem das mãos, mas não é uma lavagem comum. É uma lavagem, uma oblação para Hashem. Então você vai abolir suas mãos, abolir com água. Então você vai fazer uma lavagem ritual, com uma consciência ritual também, certo? A gente já estudou sobre isso, não vou me ater aqui exatamente os termos da Netlat Yadayim, todo mundo aqui já sabe como fazer. É necessário ter uma vasilha específica com 2 alças, onde você vai segurar em uma alça direita, você vai encher a vasilha. Com a mão esquerda você vai derramar primeiro sobre a mão direita, depois você faz a mesma coisa com a esquerda. Isso você vai fazer 3 vezes para cada mão, completando 6. Terminou, coloca a vasilha lá, você vai falar abrahá enquanto você esfrega uma mão na outra, abrahá. Enxuga a mão, certo? Não está pronto. Você está purificado. Você está purificado, na verdade, com a água. A água tem um símbolo de misericórdia. Isso vai atrair para você a misericórdia. A tua mão é a tua ação, certo? Então você vai atrair misericórdia para a tua ação. Qual é a ação que você vai fazer? O que sua nefesh vai fazer? Que vai agir, vai orar, vai rezar, vai fazer tefilá, certo? Baruch Hashem. Então essa é a preparação. Então anote aí, a preparação para a reza da parte da nefesh é a netlat yadayim. Pronto.
Então, o que é físico do físico? Porque aqui é físico, nefesh do nefesh é físico do físico. O que eu vou fazer que é físico do físico na tefilá? O que é físico do físico? Primeira coisa, eu vou ver qual ambiente que eu vou rezar, que é o físico, né? Então, tem que ser um ambiente limpo. Vou apagar porque tem muita coisa aqui. Vamos deixar só a nefesh para ficar mais fácil para entender. Então, primeiro passo para o físico do físico. O ambiente. O ambiente da tefilá. No caso da tefilá, que é o mandamento. O ambiente tem que estar limpo. O ambiente tem que estar organizado. Então, eu não vou rezar no lugar onde está tudo espalhado, bagunçado. Então, antes de eu rezar, eu vou preparar o ambiente. Eu vou olhar qual é o ambiente que eu vou, onde não tenha um outro... Vamos supor, vou dar um exemplo. Não pode ser um local onde tem uma televisão ligada e o povo está assistindo alguma coisa. Não é um local apropriado para rezar. Para rezar, você tem que ter um local que é somente para rezar. Não é um local onde está todo mundo passando, para lá e para cá, conversando. Não, é um ambiente onde vai ser exclusivo para reza. Então, a preparação do ambiente, né? Um local específico, onde é melhor que seja um local que você sempre vai fazer a reza lá. Que aquilo já fica consagrado para Hashem. Certo? Então, primeira coisa é ver o ambiente. Isso é físico do físico. Outra coisa que está ligada ao físico do físico. Os objetos que vão fazer parte da reza. Objetos. Que objetos que eu preciso para fazer minha reza? Primeira coisa é o sidur. Né? Claro que sem o sidur eu posso rezar. Mas não vai ser uma reza, vamos colocar aqui, kasher, apropriada. É melhor que você tenha um livro de reza. Que seja no celular, mas que tenha um livro de reza. Certo? Então, os objetos que eu vou precisar. Eu vou precisar, muitas vezes eu também acendo uma vela para fazer a reza. Então, eu vou precisar de uma vela, um pratinho para colocar a vela. Né? Eu posso precisar também de kissui, né? A mulher para rezar. O homem vai precisar do kippah. Provavelmente, se for shacharit minha, o homem vai precisar também de talit. O homem vai precisar de tefilim, certo? Então, é provável que eu estou falando aqui uma reza no âmbito geral, qualquer dia, certo? Pode precisar, se for um dia específico para shofar, pode precisar do shofar. Então, é bom a gente olhar qual tipo de reza eu vou fazer, qual é o dia, o que é que eu preciso, qual é o objeto que eu precisar para aquela reza, preparar tudo isso. Isso é físico do físico. Então, a reza, para que eu vá fazer uma reza, um serviço divino ótimo para Hashem, eu tenho que olhar ambiente e objetos. Para o Hashem. Além de ambientes e objetos, tem outra coisa que é físico do físico que eu vou precisar para rezar. Vestimentas. Vou colocar aqui vestimentas. Eu não posso rezar com qualquer roupa. Não posso. Ah, mas e se eu estiver doente, eu estiver no meu leito com o meu pijama, eu não estou aguentando levantar. Você pode fazer sua reza ali? Pode. Mas isso é porque você está numa situação que não tem como fazer o certo, que é levantar, vestir uma roupa apropriada. Certo? Porque para rezar, você tem que cobrir aquelas partes que a gente sabe que não pode mostrar. Certo? Então, os joelhos têm que estar cobertos. Ah, vou rezar dentro de casa de short. Não. Cuidado com isso. O homem, se for uma bermuda grande, tudo bem. Mas se for aquele short curto, não. A mulher também não. A mulher tem que estar com a roupa composta. Certo? A gente já falou a questão do kissui, né? Que é o objeto. Eu coloquei como objeto, mas ela é vestimenta. A mulher tem que estar com o seu kissui. O homem tem que estar com o seu talit. Certo? O homem tem que estar de camisa. Não pode mostrar axila na hora da reza. Ah, vou rezar de camiseta a mulher, vou rezar de baby doll. Não. A sua roupa de rezar é a roupa que você se colocaria em frente às pessoas, no mínimo, porque você está rezando para quem? Para quem você está rezando? Para Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele, Baruch Hashem. Ele é o quê? Ele é rei. Como é que você vai se apresentar na frente do rei? Um mulambo, uma bagunça. Ah, preciso escovar o cabelo, fazer maquiagem para rezar. Também não é esse exagero. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. A gente tem que estar bem vestido para poder fazer a tefilá. Certo? Então, esses três aspectos aqui é físico do físico.
ambiente, os objetos, as vestimentas. A gente tem que preparar tudo isso. E antes, a gente sabe, antes de iniciar a questão da nefesh, a gente tem que lavar as mãos, certo? A lavagem das mãos é a entrada. Depois a gente vem com a preparação do ambiente, com a organização do ambiente, objetos e as vestimentas. Baruch Hashem. Na nefesh eu vou introduzir um quarto item aqui, que eu acho importante, que são os movimentos. O nosso corpo físico, além da nossa alma, que eu digo a parte espiritual, a parte material, ela tem que trabalhar para Hashem. Então, com isso, a gente vai criar movimentos para que o corpo participe da reza. Isso é nefesh de nefesh também. Físico de físico. É colocar o corpo para trabalhar para Hashem. É quando eu falo para vocês que vocês têm que botar o Satã para trabalhar para Hashem. Na reza, você põe o Satã para trabalhar para Hashem assim, ó, bota ele para sacudir. Sacode, sacode, sacode. Ah, tá doendo, sacode, sacode. Tá ruim? Tá cansado? Meu corpo tá doendo. Eu quero sentar. Eu não aguento mais. É o Satã dentro de você. Senta. Tá doendo. Eu não aguento. Cala a boca, cala a boca. Faça o que eu tô mandando. Tem que levantar pro Baruch chamar? Levanta. Tem que virar pra lá na Amidá? Tem que dar os 3 passos? Primeira reverência. Isso tudo é movimento que nós fazemos na Tefilá. E o Satã fala, não. Hashem vai escutar tu deitado. Deita. Cala a boca. Senta. Cala a boca. Para. Cala a boca. E assim a gente põe o Satã para trabalhar. Baruch Hashem. Então, os movimentos fazem parte da Tefilá. Anota aí. Então, nefesh de nefesh para Tefilá. Ambiente, objetos, vestimentas e movimentos. Então, isso é uma correção. Por quê? Por que isso está ligado com o jejum? Porque é o seguinte, você, na hora do jejum, vai pedir perdão a Hashem porque você vacilou em alguma reza. Eu também vou. Todo mundo. Se já não tiver pedido perdão. E aí, o que é que faz? Continua errando? Não, por isso que a gente está aprendendo. Porque Hashem não vai perdoar quem continua errando. Porque Hashem vê o futuro. Hashem sabe aquela pessoa que vai se consertar e ele sabe quem não vai. Então você tem que aprender o certo para que a partir da sua confissão, do seu pedido, da sua aflição, do seu jejum, você comece a acertar. Isso é receber, é um recebimento, é a Kabbalah. Eu estou recebendo um compromisso de melhorar em um aspecto dos mandamentos divinos. Isso é techuvá verdadeira. Sem techuvá não há cobertura de pecado, muito menos perdão. Entende? Então, por isso que essa preparação para jejuns, eu estou ensinando você melhorar um dos mandamentos. E eu escolhi a Tefilá. Se o Eterno permitir, em outro momento eu posso escolher um outro mandamento e a gente faz esse mesmo estudo. Maravilhoso. Baruch Hashem. Então, hoje aprendemos como melhorar o físico do físico, a nefesh da nefesh, para a Tefilá. Cuidando então do ambiente da reza, separando o ambiente. Cuidando então de ter todos os objetos necessários para a reza. Né? Antes, com antecedência, né? Vou rezar e sai doida correndo. Não. Eu vou rezar. Um exemplo, eu vou colocar na minha agenda, vou rezar 1h30 da tarde a minha minha. Então, 1h da tarde eu já faço essas coisas aqui. Para poder 1h30 eu estar pronta para rezar. Lembrando que, antes de tudo, tem a Netilat Yadayim, que é a entrada, uma preparação para fazer isso daqui. Certo? Então, vestimentas apropriadas, certo? Para rezar. E movimentos, para que o Satã trabalhe. O Satã está muito ligado a nefesh. Então, a gente tem que prender o Satã aqui no movimento. Tem que, fazer. Ah, não, eu estou cansado. Justamente o Satã vai falar. Você vai fazer. Aguenta. Não vai ser um dia inteiro. É um tempo pouco aqui curto. Vai fazer sim. Então, quando você elaborar melhor esta parte aqui, aí você começa a elaborar o seu ruach melhor. Comece pela nefesh. Então, falamos anteriormente sobre a nefesh de nefesh. Agora vamos falar ruach de nefesh.
da Nefesh. O Ruach é voltado às emoções. Baruch Hashem. Então, o que é emocional no físico que eu posso melhorar na minha tefilá? Existem 2 aspectos que eu vou trazer para vocês. Podem haver outros, mas eu vou trazer 2. O primeiro aspecto, que está ligado ao Ruach e à Nefesh ao mesmo tempo, é a fala. A fala, ela vem do Ruach, mas ao mesmo tempo ela é física. Por quê? Porque a fala, eu consigo imprimir ela na escrita, por exemplo. Então, a fala, vou colocar aqui barra leitura, certo? Porque a leitura também está ligada à fala. A fala, eu vou falar o que eu leio na reza, né? Então, o que é que eu tenho que corrigir na fala e leitura para que eu corrija o meu Ruach do Nefesh? Então, tenho que ter bastante cuidado ao pronunciar as palavras perante a majestade de Hashem. Eu posso iniciar com português, porque é algo que é nativo, a minha língua nativa, e eu tenho facilidade de falar. Mas eu posso estar, com o tempo, migrando isso, né? Elevando isso. Então, eu saio do português e entro para o hebraico. Primeiramente, geralmente a gente faz no transliterado. E depois a gente vai se esforçando e a gente consegue ler no original. Então, é necessário que haja uma elevação. E isso é você que tem que forçar. Lembre-se que o Satã está no seu Ruach também, tentando de colocar na mente que você não consegue, para que isso, por que isso? Não, você tem que se esforçar. Certo? Então, cuidado com o que você fala. Se você for falar em hebraico, tenha mais cuidado ainda. Por que eu falo tenha mais cuidado? Porque em português a gente tem muita consciência do que significa as palavras. Já em hebraico a gente não tem. Né? Então tem que ter bastante cuidado para não pronunciar palavras que aparentemente são para o bem e acabam sendo para o mal. Eu já ensinei para vocês o nishba, né? Nishba. Com aina, nishba. Significa jurou. Eu já ensinei isso para vocês. Jurou. E o nishba? Nish. Aqui tem um. Nish. Nishba com Aina e Nishba com Aleph. Tem um Nishba com Aleph. Esse Nishba com Aleph é mentiu. Então, olha só que diferença que é. Falando na dicção, é a mesma coisa, mas uma letra apenas aqui na escrita. Que diferença que é no significado. Então, a fala e a leitura que está ligado ao Ruach da Nefesh tem que ser bem com cuidado. Não é de qualquer jeito, não. Depois que você já resolveu o Nefesh de Nefesh, agora vamos para o Ruach, que é a fala e a leitura. Ler com calma, faça devagar. Se você não consegue falar rápido, direito, faça devagar. Se você ainda não entende, se você tem dificuldade demais para falar o hebraico, fala português. É melhor você falar o português correto do que falar o hebraico errado e falar barbaridades diante de Hashem. Certo? Baruch Hashem. Esse é o primeiro aspecto da correção do Ruach da Nefesh. A fala e a leitura. Com bastante cuidado. O segundo aspecto que eu quero trazer para vocês sobre o Ruach da Nefesh é o temor. O temor, ele pode sim... Eu posso trazer ele aqui... E no primeiro momento, como a gente está iniciando, a gente pode botar o medo aqui, não tem problema não. Um medo, vamos colocar aqui, medo / respeito. Então o teu sentimento, o teu Ruach da Nefesh, que é aquilo que é mais baixo, tem que estar permeado na hora da tefilá, de temor. Que temor é esse? Esse principal aqui, que é o primordial, que a gente tem desde criança, quando a gente vê uma autoridade muito grande, tipo assim, a criança quando vê a mãe e o pai chegar, ela sente o quê? Medo. Por quê? Porque tem respeito pelo pai, sabe que o pai pode puni-la. Então a gente tem que desenvolver isso. No início tem que ser. Por Hashem, então com esse temor, esse medo aqui, a gente vai ter bem cuidado de fazer os de cima aqui que eu falei, que é a leitura e a fala.
Porque um aqui tá ligado no outro, é tudo ruach, é tudo, ó, emoção, é tudo fala. Que ruach é isso que flui, a fala, né? Aquilo que sai. A leitura é porque, como é nefesh, a leitura ela vai estar ligada com a fala. Você lê para falar, né? E o temor, aqui é aquele sentimento de respeito por Hashem. Então, ó, vista baixa diante de Hashem. Abaixa as vistas. Queixo mais para baixo. Olha o queixo. Nada de ó. Não, aqui. Levanta o queixo na hora do Shema. Certo? Na hora do Shema, faça assim. Acabou, abaixa o queixo. Mantenha o seu queixo na linha horizontal ou mais declinado. Melhor que seja mais declinado. Na hora que eu não vou poder aqui mostrar os meus joelhos. Mas na hora de falar o nome de Hashem, dá uma quebradinha no joelho. Uma pequena quebradinha no joelho. Quando falar o nome de Hashem, dá uma quebradinha. Isso eu tinha que ter falado no movimento, né? Mas não tem problema não. Isso aqui faz parte do medo e do respeito também. Dá uma quebradinha no joelho. Falar o nome de Hashem, quebradinha no joelho. Não faz mal a ninguém, ninguém precisa ver. Não é para mostrar para ninguém que você está quebrando o joelho, não. Você está mostrando é para Hashem. Dá uma quebradinha assim, ó. Mostra que você está quebrantado diante dele. Que você está aqui, ó, pronto para poder ele mandar em você. É ele que manda, não é você não. Não sou eu que mando, não, é ele. Certo? Então, estes são os dois aspectos que vamos trabalhar no Ruach da Nefesh. Vamos ver então a Neshama da Nefesh? Neshama da Nefesh. Eu vou trazer para vocês sobre a Neshama um único aspecto, certo? Que a gente vai melhorar, a gente vai trabalhar. E este aspecto é a atenção. Atenção. Então assim, você vai trabalhar para que na hora da reza você dê atenção à reza. Então, eu tenho uma criança especial, para mim é muito difícil, mas eu tenho que trabalhar isso. Então eu tenho que escolher um momento que eu sei que ele vai estar entretido com alguma coisa, ou eu tenho que cuidar dele primeiro para deixar ele bem entretido. Eu sei que durante a reza pode ocorrer, né, ele sujar as fraldas, alguma coisa. Mas se for algo que eu possa antes, previamente já cuidar, dar um café antes, né, alimentar antes, lavar, cuidar, para que eu venha fazer a reza sem que tire a atenção da reza. Certo? Então eu vou focar na reza. Isso é colocar Neshama da Nefesh para trabalhar para Hashem na reza, na tefilá. Então eu tenho que dar atenção do início até o final para a reza. Certo? Não, tô rezando aqui, chegou alguém. Fulano, faz isso aqui para mim. Vem cá. Aí a reza já quebrou a reza. Entende? Então a minha consciência, o meu pensamento, a minha atenção, eu tenho que estar voltado para a reza. Terminou. Se alguém, geralmente pessoas que falam comigo enquanto eu estou rezando, eu deixo como se eu fosse louca. Eu faço de conta que eu sou louca para eles, que tentam me tirar da reza. Continuo falando aqui e até ele cansa. A pessoa cansa lá. Aí sai. Pode ocorrer também, como na minha casa tem uma câmera na frente, né? E aí, por exemplo, meu esposo chega do trabalho e eu estou numa reza. E aí, para que ele não insista, se ele está sem a chave, ele não insista, eu pego o interfone e eu continuo a reza bem alto. Falando a reza, para ele poder entender que eu estou rezando. Aí ele espera. Aí eu termino a reza e depois eu lá para ele. Entende? Baruch Hashem. E também a gente pode fazer o seguinte, não teve jeito, teve que quebrar no meio da reza? Se for uma criança, se você é a mãe, o Eterno, ele não vai lhe punir porque você parou para cuidar do seu filho pequeno. Cuide do seu filho e volte para a reza. Se for Amidá, repita toda a Amidá. Amidá a gente não pode parar no meio. Se for a outra parte da reza, continue de onde você parou. Mas se for Amidá, tem que repetir ela do começo. Certo? Baruch Hashem. No próximo vídeo, veremos então o Ruach. Nefesh da Ruach, a Ruach da Ruach e a Neshama da Ruach. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.